Bom dia! Hoje em nosso programa Mentes Brilhantes, estou eu aqui, Isabela, e hoje nós iremos entrevistar o nosso físico Isaac Newton. Quem irá entrevistá-lo é a nossa entrevistadora, Tarsila. Isaac Newton nasceu em Londres no ano de 1643, aperfeiçoou o telescópio, descobriu as leis que regem o funcionamento das marés, inventou o cálculo infinitesimal e fez a pesquisa de raios luminosos. Agora nós iremos começar a entrevista. Obrigado e continuem a assistir. Bom dia, meu nome é Tarsila, sou entrevistadora do programa Mentes Brilhantes e hoje estamos aqui com o nosso convidado especial, Isaac Newton. Bom dia, Isaac Newton. Bom dia, é um grande prazer estar aqui com vocês no estúdio. O senhor pode falar um pouco mais sobre a sua infância? Você se lembra de alguma coisa importante? Claro, me lembro da minha infância como se fosse ontem. Lembro-me que morava com minha avó e que tinha um grande interesse nas artes manuais. Me lembro que tinha feito um quadrante solar de pedras e um moinho de vento. Que mesmo sendo construído por mim quando criança, funcionou. Sim, a sua mãe sempre te influenciou a ser um cientista, um químico, um matemático? Não, na verdade ela sempre quis que eu fosse um pastor ou um fazendeiro, já que morava em uma zona rural. Certo, quando você saiu da sua casa, você foi estudar na Universidade de Cambridge. Você pode falar um pouco mais sobre as suas experiências, como é que era lá, como você agia, o que é que você estudava? Sim, os melhores anos da minha vida, eu passava dias e noites assistindo palestras de Isaac Borrow, que seria futuramente o meu amigo e fonte de inspiração. Certo, você fazia pesquisas lá? Claro, eu tinha um grande interesse na química, na matemática, na astrologia, Na astrologia, sim. O senhor tinha muitos amigos? Não, na verdade eu não tinha feito muitos amigos, eu era bem antissocial naquela época. Sim. E isso me dava mais tempo para minhas pesquisas e para inventar um pouco das minhas teorias. Certo. Por causa da peste bubônica, o senhor foi forçado a se mudar da Universidade de Cambridge para a casa de sua família, não foi? Uhum. Pronto. Aí, nesse longo período de tempo, o senhor desenvolveu a teoria da gravidade universal. Você pode falar um pouco mais sobre ela? Bem, em minha teoria, eu explico que dois objetos se atraem com a mesma proporção de suas massas e sua proximidade. Ok, como foi que você desenvolveu, como foi que você descobriu isso? Bem, com esse exemplo da maçã, eu descobri que a mesma força que traz a maçã, a minha cabeça, seria a força que nos mantém no chão. Ou seja, os dois objetos se atraem. Certo. Então, se dois objetos se atraem de acordo com as suas massas, por que a Lua e as estrelas não caem na Terra? Bem, isso foi o que eu estudei com outra força, a força centrífuga. Alguém aí tem um pêndulo? Uma produção? Bem, esse pêndulo representaria a Lua. E no meio vocês imaginariam a Terra. Com essa força, a Lua não bate na Terra e continua girando em volta dela. E essa força é chamada de força centrífuga. Certo. Sim, durante esse mesmo período de tempo, o senhor desenvolveu diversas descobertas sobre a luz. Você pode falar um pouco mais sobre elas? Claro, eu descobri que a luz é o resultado de minúsculas partículas emitidas por um corpo luminoso se movendo rapidamente. Com o meu estudo do prisma, também descobri que a luz branca é o resultado da junção das 7 cores do arco-íris: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Certo. Você já fez alguma publicação sobre esses estudos? Sim, todos os meus estudos eu publiquei no meu livro A Natureza das Cores.
Certo. Alguém pode me dar um prisma, por favor? Como foi que você fez isso? Como foi que você descobriu um prisma? Como que a luz branca ela se divide em 7 cores? Ela é formada por 7 cores. Como assim? Claro, eu peguei o prisma, mesmo isso aqui não sendo um prisma, vamos usar ele. Então, eu deixei um pouquinho de luz escapar pelas minhas cortinas e essas luzes bateram no prisma, que então, do outro lado, refletiu as 7 cores do arco-íris que eu acabei de citar. Certo, então você fez assim, ó. Cadê? Assim, aí saiu as 7 cores do arco-íris pelo outro lado? Certamente. Nossa! Sim, quando você voltou à Universidade de Cambridge, você se tornou um professor de matemática, certo? Sim. Substituindo o seu antigo professor Isaac Barrow. E depois, a partir daí, o senhor vai apenas se focar em expandir seus estudos e vai se isolar novamente do mundo. Depois, 10 anos depois, muito longe, você recebeu uma visita de Edmund Halley. Você pode falar um pouco mais sobre essa visita, o que vocês conversaram? Bem, ele veio à minha casa para poder discutir algumas ideias de Kepler sobre o movimento dos astros. E, lendo algumas das minhas descobertas e ideias, ele viu um grande potencial, assim me ajudando a publicar um artigo sobre os princípios matemáticos. Esse seu famoso artigo, Princípio Matemática, ele é escrito em latim e em seu enredo vai ter tanto a sua teoria da gravidade universal, tanto quanto as leis básicas de movimento, as famosas leis de Newton. Você pode explicar um pouco mais sobre elas? Claro, minha primeira lei insinua que um objeto em repouso ou em movimento continuará repousado ou em sua mesma velocidade se ele não tiver nenhuma interferência externa. Minha segunda lei diria que a força do impacto pode ser calculada pela certa equação. A massa do objeto e vezes a velocidade que ele está indo dariam a força que seria o impacto. Certo. Ou seja, se um objeto é muito volumoso e estiver em alta velocidade, ele vai bater mais forte. Certo. Ou seja, quanto mais pesado e mais rápido o objeto for, maior vai ser o impacto. Sim, isso mesmo. Certo. E a sua terceira lei? Minha terceira lei seria que toda a ação possui uma reação. Depois você se dedicou a estudar os textos bíblicos, não foi? Certo. Passava horas do meu dia dissecando textos bíblicos e tinha um grande interesse nos códigos que as religiões passavam. Tanto interesse que até previ o fim do mundo de acordo com meus estudos. Você pode fazer um breve resumo sobre as suas realizações? Claro. Sendo um polimata, eu fiz vários estudos e calculei várias coisas. Eu estudei, por exemplo, os corpos celestes, criei o sistema infinitesimal, criei cálculos como o diferencial e integral, aperfeiçoei o telescópio, estudei raios luminosos, o fenômeno das marés, a gravidade e inventei as minhas leis. Certo. O senhor já recebeu alguma crítica? Claro, nenhum cientista passa despercebido pelas críticas. E já duvidaram das suas leis? Nunca pararam de duvidar. Certo. Obrigada, Milton. E assim terminamos a nossa entrevista. Obrigado por assistir, espero que tenham gostado. E é com você, Isabela. Por fim, Newton serviu ao parlamento, se tornou presidente do Royal Society, foi condecorado Sir e foi um dos primeiros cientistas a receber essa honra. Obrigado por assistir, bom dia e fiquem com frases famosas de Isaac Newton. Consigo calcular o movimento dos corpos celestes, mas não a loucura dos humanos. O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Sobre
e mais longe é por estar em ombros de gigante. Uma grande descoberta jamais foi feita sem um palpite ousado.